E aí galera, tudo bem? Meu nome é Rafael, eu sou advogado, empresário, técnico de futebol e eu e a minha família morávamos na Flórida, nos Estados Unidos, e a gente decidiu nos mudar para o Canadá em maio desse ano, 2017, e a gente sentiu uma grande ausência de conteúdo falando sobre o Canadá, especificamente quando o assunto não é Toronto ou Vancouver. Toronto e Vancouver a internet está cheia e nós nos mudamos para um estado que se chama New Brunswick, uma província que fica no Atlântico do Canadá. Então, tendo em vista essa ausência de conteúdo sobre esse estado, a gente decidiu criar um blog que se chama New Brunswick para brasileiros.wordpress.com. Vai aparecer o linkzinho aí na tela. E a gente dando início a esse trabalho de criar esse material para ajudar o povo que está pensando em mudar para o Canadá, mas não para Toronto ou Vancouver, a gente recebeu algumas perguntas e que eu vou tentar responder aí de acordo com o possível. A primeira diz assim: o que diferencia a sua cidade das outras cidades no Canadá? Em primeiro lugar, a gente escolheu essa cidade que se chama Bathurst, vai aparecer aí também, porque é uma cidade pequena, a gente não achou que é legal para criar nossas filhas. Nós temos duas filhas pequenas, nós achamos que seria melhor criar elas numa cidade pequena, onde a gente teria mais acesso à comunidade, mais acesso às pessoas, a gente ficaria mais em contato com pessoas do que numa cidade grande, onde as coisas são tudo muito distantes, muito longe, muito difíceis, é muito impessoal, né? Então eu acho que essa é o grande destaque da cidade, né? Aqui o povo é muito acolhedor e todo mundo recebeu a gente de portas abertas, e o que a gente precisa a gente sempre consegue. Então essa é a parte legal. Aí a próxima pergunta: é fácil arranjar emprego aqui na nossa cidade? Depende do emprego, da área que você trabalha, né? Mas a pessoa sendo especializada e falando bem, pelo menos uma das duas línguas, aqui eles falam o inglês e o francês, então tem que ter pelo menos uma muito boa e a outra mais ou menos. Sem inglês, sem francês, aí complica geral. Mas tendo uma boa, é fácil. Lógico, a cidade é pequena, não é uma cidade grande, uma cidade de mais ou menos 12 mil habitantes, então a oferta de trabalho também é um pouco reduzida. Então tem que levar isso em consideração. Transporte público, a próxima pergunta transporte público não é aquela coisa, porque além de ser uma cidade pequena, não é tão desenvolvida, então aqui é mais na base de cada um tem seu carro mesmo, e o acesso aos carros aqui é muito mais fácil, muito mais barato do que no Brasil, né? Então é muito fácil comprar um carro financiado, aqui é muito fácil, é muito barato comprar um carro do zero. Às vezes é muito mais fácil que comprar um usado, porque não tem juros, os juros quando tem é baixíssimo. Então o transporte público realmente eu nunca vi. Você viu alguma coisa? Não, eu realmente nunca vi aqui. Cada um tem seu carro. Aqui é muito comum as pessoas terem 2, 3, até 4 carros. Famílias pequenas têm 4 carros, tem um carro para usar no inverno, um carro para usar no verão. É muito comum. Próxima pergunta: o que as pessoas fazem na sua cidade para se divertir? Se a cidade é isolada de grandes centros. Aqui a gente tem duas cidades próximas da gente, que é Moncton, que fica a mais ou menos 2 horas e meia. Então é uma cidade média, minha esposa está dizendo aqui. Então vai ter atrações variadas, mas também não é assim uma grande metrópole, né? E tem uma cidade que fica a uns 45 minutos daqui, que tem um centro comercial legal, tem várias lojas, várias indústrias, vários centros comerciais que vale a pena conferir também, que se chama Miramichi, eles falam Miramichi. Próxima pergunta, vamos ver. É fácil viajar de carro aqui, as estradas são boas, tem estrada ligando o país todo, né? Então não tem dificuldade nenhuma, basta ter um carro mais ou menos aí que já consegue. Custo de vida. O custo de vida depende do padrão de vida que você vai querer levar, né? A pessoa que chega aqui e compra um carro barato, aluga um apartamento simples, pequeno, vai ter um custo de vida menor. Mas em relação ao Brasil e aos Estados Unidos é bem menor, é muito barato o custo de vida aqui, o mercado é bem barato também. Eu e a minha esposa, acho que a gente está fazendo aí uma média de
$3.500 mensais, vivendo uma vida legal, assim, sem nos privar de nada. Eu tô falando disso básico, né? Tem uma universidade na cidade que se chama CCNB, tem vários colleges, vários cursos que você pode fazer. O sistema de saúde aqui, ele é gratuito, mas a gente paga um imposto maior do que paga no Brasil e maior do que paga nos Estados Unidos. Então, é gratuito entre aspas, assim, né? Porque é pago, mas se você precisar do sistema de saúde, é de qualidade, é rápido, é eficiente, então funciona muito bem, não tem problema nenhum. A gente até precisou usar, mas foi coisa básica e não tivemos custo nenhum. O clima é assim, tem verão, 3 meses de verão e daí inverno. A primavera e o outono eles já são, assim, já é bem frio, considerado aí, pra gente que é brasileiro, né? Então a gente está agora no outono e já pegamos aqui dias de menos 10 graus. Eu nunca tinha pego menos 2 na vida. E no instante assim que já mudou do verão para o outono, a temperatura já caiu e já está bem baixa. Então é frio realmente, mas eu acredito que hoje em dia a tecnologia das roupas está tão boa aí que eu tô com uma jaqueta aqui que tem uma parte de dentro que é um tecido diferente, ó, e eu já fui com ela, eu já usei ela até no menos 10 e não senti nada de frio, realmente não tem problema nenhum, é só questão mesmo de se acostumar e de encarar com vontade, com coragem, né? No Brasil às vezes eu até comentei com a minha esposa que às vezes estava assim por volta de 20, 18 graus, a gente dizia, meu Deus, que frio, vamos ficar em casa porque tá frio. E aqui não tem essa, menos 20 graus é verão para eles aqui, né? Então, hoje quanto tá aqui? Tá 2, né? E nós saímos, fizemos, a vida corre normal, né? Tá 2 e a previsão hoje de menos 10. Mas a vida continua normalmente, não tem essa não. Usando a roupa certa, fica tudo bem. A próxima pergunta é: morar nessa cidade te dá uma opção extra de imigração? Sim, na verdade tem um processo que se chama Atlantic Immigration Pilot, que é das províncias aqui do Atlântico. É um processo onde o empregador divulga a vaga e aí quem se acha apto a se candidatar àquela vaga, depois lógico de divulgada, acaba recebendo uma vantagem, uma aceleração no processo para que trabalhe, porque a província precisa de muita gente para trabalhar. Então, sim, mas a gente está ajudando algumas pessoas com esse processo já, e em breve a gente vai fazer um outro vídeo mais focado nesse processo para ajudar a galera aí que está pensando em vir. E a próxima pergunta: você considera a cidade que se aqui é seguro? Já ouvi histórias de crime? Olha, eu já ouvi umas histórias de crime, mas assim, dos caras que roubam bicicleta e que pegou a bicicleta por engano, e os grandes crimes aqui assim são gente que anda acima da velocidade, mas não tem nada, nunca aconteceu nada assim, não tem na história aqui. É bem tranquila, é bem segura. Eu já saí um dia, esqueci a porta da garagem aberta. E quando voltei, achei que alguém tinha roubado, mas realmente só esqueci aberta, não aconteceu nada, ninguém pegou nada. Podia ter entrado em casa, a garagem tem ligação com a casa, não aconteceu nada. É muito seguro, até os próprios vizinhos ficam de olho nas coisas um dos outros, assim, para ajudar, né? Não acontece nada, é muito tranquilo. Especialmente na área aqui onde a gente mora, é muito tranquilo mesmo. E a última aqui: quais são os pontos negativos da sua cidade? Olha, negativo eu diria que é uma cidade pequena, ela tem em volta de 12.000 habitantes, por isso não vai ter tantas coisas para fazer, não vai ter também muita oferta de trabalho. Que é mais negativo. É uma cidade, uma localização aqui que é bem francesa, então assim, eu diria que é 60% francês, 40% inglês. Então assim, o meu inglês é muito bom, eu diria que uma nota 8 assim, para o meu inglês, me achando um pouquinho já. Mas o meu francês é bem pequeno, aí daria no máximo uma nota 4, 5 aí. Então às vezes eu tenho alguma dificuldade, porque aqui a maior parte da galera fala francês mesmo,
E até os que falam inglês, eles às vezes foram alfabetizados, aprenderam o francês, então eles têm uma dificuldade um pouquinho maior em falar inglês. Então aí gera uma dificuldade. Outro ponto negativo, o que mais? Talvez uma distância de uma grande cidade, né? Quando a gente morava nos Estados Unidos, as cidades eram muito próximas, era próximo de Miami, a gente morava em Orlando, então talvez a gente está sentindo um pouco falta disso, desses grandes centros, mas só para fazer uma viagem ou outra, e não, nada em especial que vai fazer diferença, que vai fazer a gente mudar daqui por causa disso. A gente está muito feliz, estamos muito bem, as nossas filhas estão muito felizes, estão bem, minha filha está na escola em francês, está indo muito bem, já está falando em um pouco mais de um mês, 2 meses, né? Ela já está falando melhor do que eu já em francês. E é isso aí, galera. Eu acho que o grande ponto da imigração é realmente ter vontade de fazer, vontade de saber que não vai ser fácil, as coisas não são fáceis, mas não deixe ninguém dizer para você que você não pode vir, não. Isso aí. Estude e faça dar certo que acontece. Valeu!